Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Ao Senhor seja toda a honra, glória, louvor e a nossa adoração, pois só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno, justo e maravilhoso. Amém? Vamos ler uma parte do Salmo, depois nós vamos ter uma palavra de oração e compartilhar a palavra do Senhor. Amém? O Salmo 32 fala assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado ao homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelhecer os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, e até no transbordar de muitas águas, elas não o submergirão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e feio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos. Cantai alegremente todos os que sois retos de coração. Amém? Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, né? E até no transbordar de muitas águas, elas a nós não chegarão. Ligação indevida em hora indevida. Preciso bloquear esses telefones porque enche as paciências, né? Muito boa tarde, irmã Genir querida. Regina, Antonieta, bem-vindas em nome de Jesus. Todos que entrarem nessa live sejam abençoados. Baita de um calorão. O quartinho fica meio fechado aqui. Ai, dá um calor. Mas glória a Deus, né? Gente, desculpa, ligaram 2 vezes e deu o que fazer para desligar. Vou bloquear esse número. Louvado seja o nome. Jaraci, muito boa tarde. Eu li o Salmo 32 e vamos entrar em oração na presença do nosso Deus. Amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome, que está acima de todo nome. Toda honra, toda glória, todo louvor te são devidas, pois só o Senhor é o nosso Deus, a rocha da nossa salvação, a nossa fortaleza, o nosso socorro em tempo de tribulação, de angústia, pelo que não temeremos o que possa nos fazer o homem. Senhor, nós confiamos em Ti, toda a nossa confiança está depositada em Ti, para o nosso presente, para o nosso futuro, para os cuidados da nossa família. Pai, nós queremos te pedir, Senhor, uma bênção pela vida do Glauco. Eu não sei o que está se passando, mas se for libertação, enfermidade, que o Senhor entre com a tua providência, com a tua provisão. A irmã Cida, Senhor, ó Deus, pela saúde dela que está delicada, que o Senhor esteja entrando com socorro, com providência em nome de Jesus. Abençoa cada vida que entrar nessa live, a Jaraci, a irmã Genira, a Francisca. Senhor, todos que entrarem na live sejam visitados, Senhor, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, que sejam tocados pela tua unção, pelo teu poder, pela tua graça, cercados pela tua misericórdia, amparados pelo teu amor. Visita também o Isaías, Pai, traz saúde para ele, traz ainda um renovo, Pai, em nome de Jesus, cada um que tem uma necessidade, Senhor, tudo aquilo que é impossível para nós declaramos que o Senhor é Deus do nosso impossível. Toca com a tua mão santa e poderosa, Senhor. Ó Deus, abençoa cada vida de forma poderosa e sobrenatural, Pai. Cuida de cada um com os teus cuidados paternais, Senhor. Abençoa cada vida poderosamente, Pai. Abençoa as famílias, cuida das famílias.
Senhor, que toda investida maligna contra as famílias caia por terra em nome de Jesus. Senhor, ó Deus, abençoa os filhos, genro, nora, netos, onde eles estiverem. Que eles sejam guardados pelo teu amor, cuidados pelas tuas misericórdias. Livra de acidentes, de incidentes, de estar no lugar errado, na hora errada, de tomar decisões erradas, Pai. Cuida de cada um de nós, que nós possamos estar no centro da tua vontade, do teu querer. Em nome de Jesus, abençoa, Pai. Ó Deus, a situação financeira de cada um. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, nas nossas dificuldades, Pai. Em nome de Jesus, nós decretamos, Senhor, saúde do alto da cabeça até a planta dos pés. Que onde tocar as nossas mãos, que sejam abençoadas. Que as bênçãos que estão retidas possam correr atrás de nós e nos alcançar. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. E nós te pedimos, Pai, ajuda-nos em cada decisão, em cada problema, em cada situação difícil. Que o Senhor nos dê sinais, que o Senhor nos dirija. Senhor, porque nós queremos, a tua palavra diz que se nós quisermos e ouvirmos, nós comeremos o melhor desta terra. Abençoa que o teu povo coma o melhor desta terra, colha onde não plantou. Senhor, ó Deus, receba o que não pensou nem imaginou. Abençoa, visita o teu povo com surpresas, com milagres, com sinais, com prodígios e maravilhas. Abençoa a nossa nação, Pai. Senhor, ó Deus, cuida da nossa nação. Coloca a tua mão em toda injustiça, em toda a calamidade que está acontecendo. Livra do mal, das catástrofes, das enchentes, Senhor. Guarda o nosso Brasil, guarda esse povo que te ama, que se chama pelo teu nome, debaixo das tuas asas poderosas. Renova as nossas forças como a da águia. Se o Senhor cuida de um pássaro, como o Senhor não vai cuidar de nós, que somos teus filhos, que fomos comprados pelo teu sangue? Nós clamamos pelas tuas misericórdias. Nós clamamos para que nós possamos provar, nós sabemos que o Senhor é bom, mas que nós possamos provar da tua bondade em cada situação. Abençoa, Senhor, os povos que estão em guerra, os missionários que estão no campo sofrendo, passando necessidade. Eu te peço pela vida da Luz, Senhor, que tem essas crianças, que está passando necessidade. Meu Deus, socorre a vida dela. Pai, toca em pessoas, empresários que possam dar um emprego, porque ela só quer um emprego para sustentar as crianças. Senhor, supre a vida dela, não deixa ela fazer nenhuma besteira, porque ela está desesperada. Meu Deus, o Senhor é ajudador daquele que não tem quem o ajude. O Senhor é o socorro daquele que está passando por coisas maiores do que possa suportar. A tua palavra diz que com a luta virá o escape. Traz o escape para a vida dela, traz o escape para a vida de cada um que precisa, Senhor, de um escape nessa tarde. Em nome de Jesus, amém. Amém? Nossa vida é feita por decisões, né? Então, as nossas decisões muitas vezes decidem o nosso futuro, né? Eva ouviu a voz de Deus e ouviu a voz do diabo. Em vez de obedecer a voz de Deus, ela obedeceu a voz do diabo, né? Meus pais, eles iam, quando eles estavam decidindo, né, que acabou a guerra, eles estavam decidindo se eles iam para o Brasil ou para os Estados Unidos. E eles decidiram vir para o Brasil, né? E se eles não tivessem vindo para cá, talvez eu certamente teria nascido, né? Mas não teria conhecido meu marido, né? Não teria, Alessandra, muito boa tarde, querida. Não teria conhecido meu marido e os meus filhos não teriam nascido, seriam outros filhos, né? Então, durante o dia, a gente decide se vai levantar, vai ficar mais 5 minutinhos. Tem dia que a cama tá tão gostosa, né, irmã Genir? O edredom foi lavado, tá cheirando amaciante, né? O lençol tá tão gostoso. Francisca, não sei se eu te cumprimentei, Jaraci, bem-vindas, queridas, viu? Então, a gente decide, né?
A roupa que nós vamos colocar, às vezes a gente põe uma roupa, essa não ficou boa, vou tirar, né? Troca a roupa, né? Muitas decisões são conscientes, mas muitas são inconscientes, né? Então, tem gente hoje que está escutando a palavra de Deus, escolheu a melhor parte como Maria, né? A boa parte que não será tirada, né? Nós podemos decidir com o que nós vamos preencher o nosso dia, o nosso coração, né? E existem até micro decisões ou decisões assim, às vezes a gente fala, eu sempre vou por esse caminho e decide ir por outro, né? Quantas histórias nós ouvimos que a pessoa no último minuto decidiu, né, não pegar o avião e depois soube que o avião caiu, né? Às vezes o Espírito Santo nos alerta, né? Não vai por esse caminho, não toma esse avião, né? Então, às vezes, alguém te fechou no trânsito, né? E de repente é uma micro decisão. Às vezes você vai atrás, buzina, tem gente que xinga, né? Cristão não deve xingar, não. Então, e às vezes a pessoa decide brigar, o outro tem uma faca, uma arma no carro, e às vezes uma decisãozinha que não parecia ser grande se transforma numa tragédia, né? Então, nós decidimos como vai ser nosso futuro pelas nossas decisões, né? Esaú e Jacó nasceram na mesma casa, eram gêmeos, foram gerados no mesmo tempo, né? E Esaú era caçador e Jacó decidiu cuidar da casa, ser mais caseiro, né? Então, e eles foram criados, né, com o mesmo Deus, mas uns são diferentes dos outros, né? Nossas intenções, desejos e objetivos decidem o que é que nós vamos viver, né? Esaú tinha a bênção da primogenitura, mas Jacó tinha outras intenções, desejos e objetivos, né? Um estava disposto a vender a bênção e o outro estava disposto a comprar, né? Jacó já nasceu segurando o calcanhar de Esaú e como ele sabia, né, que Esaú tinha a bênção da primogenitura, ele decidiu, ele falou assim, eu vou conseguir comprar essa bênção, né? E comprou, né? Onde tem gente vendendo, tem gente comprando, né? E se não tiver quem compre, não adianta vender, né? Então, Esaú, por causa da sua disposição, né? Vou morrer de fome, ia morrer coisa nenhuma, né? Era só umas horas que ele estava lá com fome, devia pegar alguma fruta, alguma coisa, enquanto ele fizesse a comida, mas ele decidiu, o cheiro estava tão bom, e Deus usou Jacó, né, com o que ele sabia fazer, né? Então, a bênção real passa para Jacó, né? Aí começa uma perseguição contra ele, porque quem é abençoado é perseguido, né? O inimigo não fica contente se você é abençoado, se você está saindo bem, né? Então, Esaú acusa Jacó, né? Você roubou minha bênção, roubou coisa nenhuma, comprou baratinho. Era uma bênção, né? Impagável, né? A bênção da primogenitura tinha o dobro da herança, né? Tinha o controle espiritual da família, tinha muitos favores. E Jacó sabia de tudo isso e ele preferiu as coisas espirituais, né? E aí, Esaú acusa, né? Você roubou minha bênção, roubou nada. Ele chegou com fome, Jacó tinha feito um guisado delicioso de lentilha. Um dia eu vou fazer um guisado desse, né? E sentiu aquele cheiro e falou, me dá um pouco desse guisado. Ele falou, dá coisa nenhuma, eu tô vendendo. E falou assim, você troca pela tua primogenitura? Ele falou, eu vou morrer de fome mesmo, é melhor trocar. E trocou, né? Aquela bênção que Jacó tanto queria, né? Aí, o que acontece, né? Jacó agora não queria sair do conforto da casa, mas por causa daquela briga, né? Ele teve que sair de um lugar bom para um lugar ruim, né? Mas Deus estava levando ele para o lugar da sua bênção, né? E aí ele usa uma pedra, né? Que serve de travesseiro. Ele andou bastante no deserto, já estava escurecendo. Ele falou, melhor eu deitar e dormir, né? Aí fez a pedra de travesseiro. Era um lugar
lugar ruim, mas era o lugar certo onde ele deveria estar, né? E Jacó chegou em Betel, né? Onde ele teve um encontro glorioso com Deus, porque Deus sabia, né? Que ele realmente prezava as coisas espirituais. Muitas vezes nós temos dificuldade de sair da nossa zona de conforto, né? Mas não era nesse lugar que não era confortável que era o lugar certo para ele, né? Então, o que ele falava, né? Eu vou comprar a bênção do meu irmão. Às vezes, né? Deus tira do lugar bom para o lugar certo. E foi o que Deus fez com Jacó, né? Aí um anjo apareceu, e aí Jacó também tinha uma decisão, né? Ou eu corro, ou eu fico com medo, ou eu vou lutar com esse anjo, né? Aí o que ele descobriu? Que o anjo estava com a benção dele. E ele falou assim, ó, eu não vou te largar nem te abandonar se você não me abençoar. E a noite inteirinha, Jacó era perseverante, persistente, né? Ele lutou a noite inteirinha com aquele anjo. E aí o anjo, vendo que ele não ia largar dele, ele falou, não te largo enquanto você não me abençoar. Aí o anjo, só com um toque, feriu a coxa dele para ele largar. Aí ele falou assim, desde agora o teu nome não vai ser mais Jacó, aquele que segura o calcanhar, aquele que engana, mas de agora em diante o teu nome é Israel, aquele que é príncipe, que lutou com Deus como príncipe. Olha só. Então, pela perseverança, pela decisão, Jacó vai recebendo as bênçãos, né? Então, agora você é Israel, príncipe com Deus. Mas aconteceu que ele decidiu da mesma forma, né? Os dois tinham um poder de decisão e ele decidiu certo. Que o Senhor nos dê a graça para em qualquer situação nós decidirmos de forma certa, amém? Agora a história de Ruth e Orfa, né? Ruth e Orfa, né? Elas eram noras de Noemi. Aí o que aconteceu? Uma tragédia. Às vezes a gente pensa que é uma tragédia, mas é bênção, né? Então Ruth e Orfa ficaram viúvas e Noemi também. E elas estavam em Moabe, né? Nesse tempo as viúvas não tinham auxílio nenhum. Por isso que quando morreu o filho da viúva de Naim, ela já era viúva. E aquele filho era o único sustento dela. E Jesus ficou com dó, né? Porque ela ia ter que mendigar, ela não ia ter sustento nenhum. E Jesus chega, né? Para mudar o roteiro do cemitério para de volta para casa, né? Não era tempo daquele rapaz morrer, porque ele era o amparo e o sustento daquela mãe. E Jesus ressuscita. Jesus chega na hora certa, onde não tem solução e saída, né? E as viúvas eram totalmente desamparadas, né? Não tinha, como chama, a pensão, né? Pensão após morte, não tinha nada naquela época. Por isso que Jesus fala, né? Que a verdadeira religião é cuidar das viúvas e dos pobres, né? Então, duas mulheres eram da mesma casa, né? Ruth e Orfa, elas estavam com a sogra, né? Conviviam juntas, moravam na mesma família, né? Moravam debaixo do mesmo céu. Mas o que acontece? Tomaram decisões totalmente diferentes, né? Então, a Noemi chama as duas e fala, olha, eu não vou conseguir sustentar vocês, porque eu também sou viúva, eu também não sei como é que eu vou me virar, então é melhor vocês voltarem para a casa dos seus pais, né? E porque aqui não tem mais nenhum filho para que vocês possam se casar, né? Aí o que acontece? Ruth e Orfa tinham a mesma proposta. Aí Ruth decide, não, eu vou ficar com você, Noemi, né? Onde fores, irei eu, onde pousares, pousarei eu. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Então Ruth já tinha se convertido ao Deus de Israel, porque ela ouvia Noemi com certeza falava do Deus de Israel para ela, né? E ela se converteu ao Deus de Israel. Ela falou, o teu Deus é o meu Deus, né? Noemi,
era israelita e Ruth moabita, né, de países totalmente diferentes, mas elas estavam em Moabe, né, mas Noemi se lembra que lá em Israel ela tinha um parente rico, então elas ficaram pobres, né, e tiveram que vender as terras, mas depois de 7 anos tinha a lei do levirato, se tivesse algum parente rico, ele podia resgatar as terras e devolver para a família, né, e ela se lembrou que tinha um parente rico lá que era Boaz, assim como nós temos um parente rico, né, nós somos vendidos para Satanás, mas Jesus, que é o nosso parente rico, se fez pobre, nos comprou e nos resgatou lá na cruz do Calvário, aleluia, né? Nós temos um remidor, um resgatador, aleluia, né? Aí, quando Orfa tomou a decisão de ir embora, ela não sabia desse parente rico. Por quê? Porque Noemi contou para a pessoa certa na hora certa, né? Então, elas tiveram... ela teve, né? Ruth teve uma decisão orientada por Deus e ela acatou, né? Deus sabe onde estão os contatos, Deus sabe onde está o tesouro, né? Deus sabe onde estão as riquezas escondidas. Então ela teve sabedoria nos conselhos da sogra, né? Ela decidiu baseada em princípios. É melhor sermos duas do que uma só, né? É o cordão de 3 dobras. Muita gente usa esse versículo em casamento, né? Onde pousares, pousarei eu. Teu Deus é o meu Deus. É muito lindo esse versículo, né? O teu Deus é o meu Deus, né? E não me para que te deixe, né? Então Ruth falou, não insista, porque eu não vou te deixar. Nós duas juntas vamos vencer. Elas se tornaram amigas, ela honrou a sogra. É tão bom, né? O diabo põe contenda entre nora e sogra para disputar o filho, mas o filho se torna das duas, e quando vem uma nora, a gente ganha mais uma filha, né? Mais um filho quando vem um genro, né? Então é melhor andar com uma pessoa mais velha que possa me orientar, né? Decide ficar com Noemi. E quando chegam em Israel, o melhor partido de Israel estava solteirão, bonitão, solteirão e cheio de dinheiro. Mas será que ele ia querer uma viúva, né? Então, mas o melhor quem faz é Deus. É necessário nós estarmos no lugar certo, na hora certa, né? Deus abriu os olhos de Boaz para enxergar Ruth, né? A Noemi aconselha, vai lá, né? Vai lá catar os rabiscos. Eles deixavam o resto das colheitas lá para os pobres. E Boaz viu Ruth, se encantou, falou, pode deixar muito mais, deixa para ela colher. E aí, Noemi, né? Noemi aconselha, Ruth, pega o seu vestido mais gostoso, põe o perfume do Boticário, o perfume importado, né, irmã Geni? E era costume, né, de Boaz, ela sabia que Boaz dormia, ele tomava os vinhozinhos dele e dormia num certo lugar. Ela falou, vai nesse lugar, descobre os pés dele e deita aos pés dele. Quando Boaz acordou, levou um baita susto, né? Devia estar escuro. Aquela mulher deitada lá aos pés dele. Aí ele falou, eu vou casar com essa mulher, eu vou casar com Ruth, né? Então, o que acontece? Noemi foi aconselhando ela, né? O destino de Ruth é mudado por uma decisão que ela tomou lá em Moabe. Lá em Moabe, ela já tinha decidido, eu vou ficar com a minha sogra, eu vou ficar com Noemi, né? Então, o que acontece? Deus tem coisas que Deus não pode decidir por nós. Nós é que temos que pedir para Deus nos dar a decisão certa, amém? E Ruth decidiu certo, lá em Moabe, eu vou voltar com a minha sogra, e o que acontecer com ela eu vou estar junto, porque duas, né, o cordão de 3 dobras, eu, a minha sogra e Deus, porque agora o Deus de Noemi era o Deus de Ruth, né? Então, o que aconteceu? Ruth conheceu Boaz, né? E nasceu Obed, de Obed nasceu Jessé, e de Jessé nasceu Davi. De tanta desgraça, às vezes a gente pensa, nada mais vai dar certo, né? Nada, olha, morreu meu sogro, morreu meu cunhado, morreu meu marido, né? Ai, silêncio, crianças na live.
né? Então, ela ia trazer o rei de Davi, né? Ela seria da genealogia de Davi e Jesus seria da genealogia de Davi. Olha que privilégio, só 3 mulheres, né? Batseba, porque eles não colocavam as mulheres na genealogia, né? Então, só Batseba, Ruth e Raabe, 3 mulheres que fazem parte da genealogia de Jesus, que são citadas, né? Batseba, Ruth e Raabe. Olha só que privilégio, né? Uma moabita, e Ruth, uma moabita, Raabe também era estrangeira, né? E Batseba não, né? Mas foram 3 casos de casamento, né? E quando a gente decide da forma certa, Deus abençoa, amém? Então, Caim e Abel, os 2 eram irmãos também, né? Foram criados da mesma maneira, né? Tudo da mesma maneira. Então, o que aconteceu? Abel ofereceu das primícias e certamente Abel ouviu Adão e Eva comentarem, né, que eles pecaram e que Deus matou animais, tirou a pele, cobriu o pecado deles, e ali Deus instituiu o sacrifício, né? Aí então Abel, ele pegou, quando nasceu os primeiros cordeirinhos, ele ofereceu para Deus. Ai, que dó, mas era a forma correta, né? Ele foi, além de ter dado as primícias, ele foi via sangue, porque Deus inaugurou o sacrifício. A partir do pecado, o homem só se relacionaria com Deus via sangue, né? Até que veio o sangue perfeito da cruz do Calvário, né, irmã Genir? Aí o que aconteceu? Caim, né? Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim. Isso gerou ódio, inveja, rejeição no coração de Caim, né? E como Caim não podia atingir a Deus, ele atingiu o irmão, né? Para atingir a Deus, né? Então, o poder da escolha nos dá um futuro, né? Nós decidimos o futuro. Os 2 ladrões na cruz do Calvário, eu fico sempre pensando, né? Como era difícil para o ladrão, né, que estava com tanta dor, reconhecer que Jesus, ele não estava merecendo ele mesmo, né? Ele mesmo, um ladrão falou assim: se você é o Salvador mesmo, desce da cruz. Aí o outro ladrão reconheceu, falou assim: você não sabe que nós erramos, por isso que nós estamos pagando, mas ele é inocente, ele não fez nada, ele está no nosso lugar. E aquele ladrão, né, ex-ladrão, porque ele se arrependeu, né, e aí ele falou assim: nós merecemos, mas ele não merece. Então, no segundo tempo, nos 45 minutos do segundo tempo, aquele ladrão se arrependeu e foi salvo. Olha, nossa, né, salvo por um triz, né? Então, quando nós estamos sob pressão, é que nós decidimos, né? Se nós queremos ser Caim ou Abel, se nós queremos ser Jacó ou Esaú, Davi ou Saul, Ruth ou Orfa, né? O que nós queremos ser, né? E no mundo inteiro as pessoas tomam decisões que podem preservar a vida de muitos, né? Noé tomou uma decisão de obedecer, de construir arca, e ele e a sua casa todinha foram salvos, né? Então, nós precisamos escutar a voz de Deus, mesmo que não tivesse acontecido nunca chuva, né? Mas ele acreditou e juntamente com ele a família foi salva e preservou a humanidade, porque se ele não tivesse ouvido, talvez, lógico, eles teriam todos morrido, né, irmã Genir? Aí a humanidade não prosseguiria, né? Então, precisamos nos aproximar de Deus para entender e tomar as decisões certas, né? Para depois a gente não se arrepender, né? O Espírito Santo escreveu nossos dias, ele conhece o nosso futuro, né? E nós temos que realmente consultar o Senhor, né? Tem coisas que nós não sabemos decidir certo, mas nós precisamos, né, buscar. 12 andavam com Jesus, né?
Todos os 12 foram chamados, escolhidos, viram os mesmos milagres, né? Mas Judas traiu Jesus, Pedro negou, Bartolomeu sumiu, né? Mas o que acontece? Quando existe arrependimento e correção, existe correção de rota, né? Então Pedro se arrependeu, Deus corrigiu a rota e logo em seguida entregou as chaves do reino para ele, né? Falou: tudo que ligares na terra será ligado no céu e tudo que desligares será desligado, né? Então, nós decidimos quem nós queremos ser da Bíblia, né? Ou quem nós queremos ser para a glória de Deus, com a decisão que é melhor de Deus. E muitas vezes é difícil nos decidirmos pelo que Deus quer, mas sempre é o melhor para as nossas vidas, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, porque ela é cheia de ensinamentos. Capacita-nos, Senhor, na tua onisciência, a tomarmos decisões corretas, que venham, Senhor, ó Deus, garantir um futuro de bênção, Senhor, um futuro de prosperidade, o futuro que o Senhor planeja para cada um de nós. Capacita-nos, Espírito Santo, com a tua ajuda, porque o Senhor é ajudador. Capacita-nos a decidirmos pela tua vontade, pelo teu querer, pelas nossas vidas, em todas as áreas, onde nós precisamos tomar decisões acertadas. O Senhor é a fonte da sabedoria. Ajuda, abençoa cada um, abençoa, Senhor, nos melhores tratamentos, abençoa nas melhores decisões, abençoa nos melhores posicionamentos que são importantes para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Muito boa tarde, Fernando. Chegou no amém, mas assiste a live que eu vou salvar, tá bom? Fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, te guarde, te cerque dos cuidados dele e que sempre nós possamos consultar o Senhor e escolher o que Deus tem de melhor para as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Beijo, até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, nós voltamos.